Continuando então aqui na parte 2, galera, seguinte, nós criamos aí o botão, linkamos o botão com o XML pertencente a ele, então aqui o btn processar operação, beleza? E agora a gente precisa criar o evento de clique para esse botão, beleza? Então vamos fazer essa parte do evento de clique agora. Diz.btn processar.setOnClickListener. Vamos passar o nosso contexto da activity como parâmetro e aí nós fazemos a implementação da interface onClickListener, ok? Então vamos implementar, fazer essa activity e implementar a view.onClickListener e aí nós implementamos o método dessa interface, implementMethods, Alt-Enter, implementMethods, e aí implementamos aqui o método onClick. Então, perfeito. Então, na aula passada, nós já vimos aí como realizar essa operação aí da implementação da interface e tal. Então, perfeito. Aqui eu vou alterar o nome do parâmetro que chega, colocar view. Vamos pegar o ID da view que foi clicada. Então, independente de qual view for clicada lá na nossa aplicação, a gente consegue capturar por aqui. Então, ID recebe view.getID. Então, esse getID aqui, se nós clicarmos no botão, ele vai conseguir identificar que o ID que foi clicado foi esse aqui, o btn processar operação, perfeito? Então, aqui pegamos o ID, aí fazemos o case switch, né? Switch case, vamos escolher o ID que foi selecionado aqui, foi clicado, né? Então, switch ID, case r.id.btn processar operação, aí a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro, beleza? No caso, gente, podemos fazer o seguinte, nesse primeiro momento aqui. Como a gente escondeu a nossa circular bar aí, a progress bar, a gente pode exibir ela novamente, né? Então, vamos fazer isso. Circular_progress_bar.setVisibility, a gente usa o setVisibility de novo e passa o view.visible. Então agora ela volta a ficar visível no momento que a gente clica no botão, perfeito? Vamos testar, executar aqui o aplicativo e ver como que ele vai se comportar. Beleza? Então a progress bar ela já não aparece mais, porque a gente deu esse setVisibility view.gone. E se nós clicarmos no botão, o que vai acontecer? Ele recupera a Circular Progress Bar, chama o setVisibility, passa view.visible. Então, ao clicar no botão, ó, ele começa a fazer o carregamento. Beleza, então está funcionando aí o evento de clique, está funcionando a visibilidade, então perfeito. Então aqui a gente pode apagar, vamos só colocar o break aqui. Beleza, break. Então, continuando. Então, quando a gente clicar nesse botão, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Aqui é onde a gente vai criar a classe, né? Vamos criar uma classe aí que vai simular uma tarefa assíncrona. O que seria essa tarefa assíncrona? É uma tarefa que ela vai ser realizada em segundo plano, em background. Ou seja, no Android, nós não podemos ocupar a thread principal da aplicação. Ele não permite que nós façamos isso. Por isso, quando nós vamos realizar alguma tarefa assíncrona em background, ele, por exemplo, buscar alguns dados no servidor, por exemplo, essa tarefa ela é considerada assíncrona e ela é feita numa thread secundária, perfeito? Então aí é só para mais questão aí poxa, sumiu a palavra da cabeça agora. É mais para questão de esclarecimento, tá? Para vocês saberem aí que existe uma thread secundária, tá, onde é realizada essa operação. Bom, então perfeito aí. Continuando, então vamos criar essa classe, ela vai ficar fora aqui também do método onCreate. Vamos fazer embaixo aqui do onClick. Então vamos criar aqui uma
classe privada, private class. Vamos chamar ela de async progress bar. Aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem para o nome dessa classe, tá? Outro ponto é, essa classe aqui, pessoal, ela pode ficar também num arquivo separado, tudo bem? Aqui é mais por questão didática, que eu vou estar deixando aqui na mesma classe, para ficar melhor o entendimento e não ficar muito confuso, beleza? Mas caso vocês queiram separar num arquivo, também é possível. Então, beleza. Então, continuando aqui, essa classe que nós estamos criando, ela vai estender, ou seja, ela vai herdar de um outro cara aqui, de uma classe abstrata chamada AsyncTask. Essa classe aqui, AsyncTask, ela é uma classe abstrata que ela serve para nós fazermos aí essas chamadas assíncronas, beleza? Então, aí ela faz a implementação de alguns métodos aí de retorno, etc. Então, beleza, AsyncTask, aqui vão alguns parâmetros. Vamos passar aqui void, integer e void. Então, perfeito. Abre e fecha aqui as chaves. Aqui ele vai estar dando um problema, porque ele vai estar falando que essa classe AsyncTask, a gente está estendendo essa AsyncTask que é abstrata, então, Alt Enter, a gente vai precisar implementar os métodos dessa classe abstrata. Perfeito? Então, vamos implementar os métodos. Então, aqui ele pede necessariamente para ser implementado esse método chamado doInBackground. Beleza. Esse método doInBackground aqui, ele é a tarefa assíncrona em si. Então, enquanto ele está em segundo plano, o código que estiver aqui dentro vai estar sendo executado. Perfeito, gente? Existem alguns outros métodos também que a gente pode implementar se nós quisermos dessa classe AsyncTask, e nesse caso aqui a gente vai utilizar algum desses métodos. Então, o primeiro deles é um chamado onPreExecute. E o que é esse método onPreExecute? Significa que é a ação que ele vai executar antes de inicializar a tarefa assíncrona, perfeito? Então, é o primeiro cara que é chamado aqui, é o onPreExecute. Então, vou colocar até um comentário. Antes de realizar a execução da ação assíncrona. Perfeito, então é chamado aqui. E aqui dentro, o que a gente pode fazer? Vou até excluir esse super. Aqui a gente pode simular uma tarefa que vai levar algum tempo para ela ser concluída, gente. Beleza? Da mesma forma aí que a gente pode fazer isso dentro do onBackground também, tá? Mas aqui dentro já do onPreExecute, já vamos executar aí essa simulação. Então, aqui, simulando uma tarefa que leva um determinado tempo para executar na thread paralela, ou seja, em background, tá? Então, perfeito. Então, aí vai ser o tempo. Então, podemos utilizar aqui um for para simular isso, tá? Então, vamos fazer um for aqui. Int i vai receber 0, ponto e vírgula, enquanto o i for menor que 5, e mais. Então, perfeito. Aqui vamos gerar um contador de 0 a 4, né? Contador de 5 iterações. E aí a gente vai dar um thread.sleep aqui. Beleza, gente? Então, aqui a gente vai colocar a thread principal para dormir um pouco. Então, aqui vai ficar uma thread dormindo, né? Enquanto a ação é executada. Então, thread.sleep. E aqui a gente passa quantos milissegundos vai ficar dormindo essa thread. Então, aqui 300.
Aqui ele vai dar um problema, tá? Por que ele vai dar um problema? Porque esse método sleep, ele pode gerar uma exceção. E essa exceção não está sendo tratada aqui, não está sendo manipulada. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque não é o objetivo da aula, mas nós precisamos fazer o tratamento da exceção que pode ser gerada aqui, ok? Então, para isso, gente, a gente vai usar um cara chamado try e catch. Try catch. E o thread.sleep nós jogamos dentro do bloco try. Então, perfeito. Jogamos aí dentro do bloco try. Aqui a gente tem que colocar a cláusula catch. Então, vai ser uma interrupted exception. E aqui, caso dê algum problema, gere alguma exceção, ele consegue fazer a captura da exceção, tá? Então, ele captura a exceção é guardada nesse objeto aqui, objeto E, que é do tipo interrupted exception. E aqui a gente pode colocar um e.printStackTrace para gerar a pilha da exceção que foi ocasionada aí. Então, a gente também pode dar um systemoutprintln. Opa, aqui o sort não está funcionando. Ah, tá, beleza, agora funcionou. Então, a gente pode pôr exceção gerada, dois pontos, e.getMessage. Então, aqui ele vai também escrever ali no console qual foi a exceção gerada, caso aconteça aí alguma exceção. E aqui dentro do try, caso tudo dê certo, caminho feliz, não seja gerada exceção e tal, então a gente pode também dar um sort aqui, systemoutprintln. Então, podemos escrever antes de iniciar a operação. Então, beleza. Aqui, enquanto a operação não for iniciada, ele vai executando esse systemoutprintln, tá? Bom, beleza. Então, fizemos aqui a primeira simulação. E agora, depois que terminar esse período aqui de tempo, para ele começar a carregar, aí sim a gente mostra, a gente exibe a nossa progress bar, perfeito? Aquela circular progress bar. Então aqui circular progress bar ponto set visibility view ponto visible, perfeito, gente? Então aqui, ó, o que a gente pode fazer já para tentar ver, entender um pouco disso funcionando? Então, nós criamos a classe, só que essa classe, o que a IDE avisa para nós? Que essa classe aqui, ó, a classe privada, async_progressBar, nunca é usada. Então, ela não está sendo usada. A gente não instanciou em lugar nenhum essa classe aqui, perfeito? Ela está até na cor cinza. E aí, para a gente utilizar esse cara e lançar aqui fazer esse método onPreExecute ser executado, então a gente vai lá no clique do nosso botão e a gente pode instanciar esse cara aqui dentro, perfeito? Então aqui dentro a gente pode dar um new async_progressBar e como esse cara estende de async_task, o async_task tem um método chamado execute, perfeito? Então new async_task.execute, tá vendo, pessoal? Então, essa classe aqui ela tem um método que se chama execute, que é o que dispara essa outra tarefa aí, beleza? Então, aqui, .execute, perfeito. Então, aqui já é para ele funcionar pelo menos esse método onPreExecute. Então, vamos aí executar, beleza? Deixa eu ver aqui o run. Então, aqui ele vai aparecer. No momento, eu vou limpar aqui. Aqui é o console. Então, na hora que eu clicar, ele começa a aparecer aqui essa mensagem do systemoutprintln, tá? Então, aí, ó, antes de iniciar a operação.
cliquei, antes de iniciar a operação, ele começa a aparecer e depois que ele termina de simular essa espera, que é esse thread.sleep, ele faz o nosso setVisibility view.gone aqui, mostra a progress bar. Eu vou alterar o tempo de simulação, vou aumentar, ok? Então vocês vão perceber que vai demorar um pouco mais para ele aparecer aqui a progress bar. Então vamos alterar. Aqui ele está rodando 5 iterações de 300 milissegundos. Então 300 vezes 5 vai dar 1.500 milissegundos, ou seja, 1,5 segundo. Tudo bem? Então aqui a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, 1.000 milissegundos, seria 1 segundo por iteração. Então ele vai demorar, fazer uma espera de 5 segundos e depois ele vai chamar o setVisibility da progress bar aqui, o view.visible. Perfeito, vamos executar de novo. Então, notem aí que ele vai demorar um pouco mais agora a partir do clique do botão. Então, clicou, ele está esperando, esperando, está iniciando a operação e agora ele começa a carregar aqui. Beleza, então, pessoal. Então, aí essa segunda parte, já começamos a trabalhar aí com essa parte da Async Task, com os métodos aí implementados. E a partir daí a gente vai dar continuidade na próxima aula, perfeito? Então, até a parte 3 aí, pessoal. Até mais.